Lewis Hamilton admitiu, pelo menos em algum aspecto, vamos dizer assim, que ele realmente teme Max Verstappen. Tem medo de algumas situações holandês, porque ele realmente parece ter algum tipo de superpoder, pelo menos nesse ano de 2022. Se você quer entender mais sobre isso, entender o que Lewis Hamilton quis dizer com isso tudo, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e nesse ano de 2022 da Fórmula 1, uma situação completamente diferente do que estava sendo esperado aconteceu. A maioria das pessoas acreditava que a Mercedes no mínimo teria condições de ser ali uma das postulantes ao título desse ano. Mas desde os primeiros GPs, a gente já percebia que o time alemão estava bem abaixo do que o esperado. A Mercedes vinha tendo algum tipo de dificuldade em conquistar aquele ritmo incrível que ela tinha, por exemplo, no ano passado na maior categoria do automobilismo mundial. As dominantes foram o Ferrari e o Red Bull, com o Red Bull ficando um pouquinho atrás no início da temporada. Mas depois de um certo tempo, o RB18 demonstrou todo o seu poder e teve a capacidade de levar Max Verstappen ao lugar mais alto do pódio recorrentemente nesse campeonato, chegando ao ponto que nesse GP de Singapura, o próximo que vai acontecer, Verstappen tem sim a chance de conquistar o seu segundo título mundial na Fórmula 1, ou seja, 2 títulos consecutivos para Verstappen. Hamilton comentou sobre isso tudo, sobre a vantagem da Red Bull e falou inclusive sobre um motivo para temer Verstappen nesse ano. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Vamos entender um pouco mais sobre isso tudo. Nós sabemos que a rivalidade entre Lewis Hamilton e Max Verstappen é algo que já existe há algum tempo, mas no ano passado acabou eclodindo de uma forma extremamente agressiva. Nós pudemos ver ali os dois grandes pilotos da Fórmula 1 brigando de igual para igual, com carros que tinham um desempenho extremamente parecido, que eram justamente o RB16B e o W13, melhor dizendo, o W12, não, que eram o RB16B e o W12 da Mercedes. O campeonato foi incrível, do começo ao fim do ano passado. E justamente no último GP, onde eles chegaram empatados, Verstappen teve condição de se sagrar campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez, deixando Lewis Hamilton chupando o dedo e dizendo inclusive que a FIA havia errado na decisão e que foi marmelada. Enfim, o que deveria ser ou não deveria não é assunto para falar nesse vídeo, mas sim o que realmente está acontecendo nesse momento. Verstappen novamente vem tendo condições, como eu já disse, de conquistar o seu segundo título mundial. E a Mercedes tem como principal objetivo vencer corridas. Mas segundo Lewis Hamilton, isso não é tão simples e a culpa é justamente do piloto holandês. Muitos dizem que Hamilton, no fim das contas, não tem condições de vencer corridas ou vencer campeonatos mundiais sem ter o melhor carro do grid da Fórmula 1. Muita gente fala sobre isso e fala inclusive que Verstappen apenas está vencendo nesse ano porque ele tem sim o melhor carro do grid. Mas na verdade Hamilton admite o seguinte, o cara é mesmo bom de volante. E ele disse basicamente, para que a Mercedes chegue a vencer alguma corrida, eles precisam realmente de muita sorte. Apenas por um motivo. Verstappen tem uma capacidade incrível de ser um piloto extremamente frio enquanto pilota. Assim como Kimi Raikkonen, que é uma ótima comparação, Verstappen tem condições de guardar muito o que ele tem durante as corridas. E assim que os pilotos que estão atrás dele começam a tentar ter ritmos cada vez melhores, Verstappen percebe isso, administra a corrida aumentando um pouquinho o seu ritmo. Por isso, ninguém sabe até agora qual é o verdadeiro ritmo do RB18 nas mãos do piloto holandês. E é isso que Lewis Hamilton teme. A intenção é vencer alguma corrida nesse ano, mas talvez eles estejam tão distantes e eles nem tenham noção disso, que na verdade isso é sim uma impossibilidade, pelo menos é isso que Hamilton acredita nesse momento. Deixa eu só explicar aqui para vocês entenderem muito melhor, esse assunto. O que rola basicamente é que Verstappen, enquanto está liderando as corridas, realmente está numa velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Pelo menos isso segundo Lewis Hamilton, e eu tenho que concordar com o piloto inglês. Ele sempre fica nessa velocidade de cruzeiro. Quando Charles Leclerc,
Hamilton, George Russell, Carlos Sainz, Sérgio Pérez ou qualquer outro piloto tenta se aproximar de Max Verstappen, ele aumenta um pouquinho essa velocidade de cruzeiro, mas ainda está distante da velocidade máxima, das voltas mais rápidas que o RB18 é capaz de fazer. Justamente por conta disso, ninguém sabe exatamente qual é a capacidade de Verstappen nesse ano de 2022. E esse é o grande temor de Hamilton e também da Mercedes, e que acaba deixando todo mundo meio que no escuro, sem saber se existe mesmo a possibilidade de eles vencerem alguma corrida no decorrer dessa temporada. E aí com isso muita gente vai começar a falar o seguinte: pois é, Lucas, o que deve acontecer é a Mercedes começar a desenvolver o carro de 2023, porque para esse ano não tem para ninguém. É Max Verstappen na cabeça. E olha, eu vou concordar com você, também acho que Verstappen tem inclusive a capacidade de vencer todos os GPs até o final desse ano, batendo o recorde de Michael Schumacher de maior número de vitórias na Fórmula 1 em uma temporada e o recorde de Sebastian Vettel de maior número de vitórias consecutivas também em uma temporada. Eu acho sim que Verstappen tem essa capacidade. Agora, falar que a Mercedes deve começar a desenvolver apenas o carro de 2023, concordo em partes. Vamos nos lembrar de uma coisa: o foco da Mercedes já é no ano de 2023. Quem admitiu isso? Mike Elliott, Toto Wolff, Lewis Hamilton, George Russell e outras pessoas dentro da equipe alemã. Ou seja, o foco já é 2023. Mas não é porque o foco já é o ano que vem que significa que a Mercedes precisa apenas desenvolver o carro dentro dos laboratórios dela. Não é muito bem assim que funciona. Como eu já expliquei em outro vídeo aqui do canal, o que rola basicamente é o seguinte: o regulamento desse ano é extremamente semelhante ao regulamento do ano que vem. É basicamente o mesmo carro com algumas pequenas modificações que já foram publicadas pela Federação Internacional do Automobilismo. Justamente por conta disso, é importante a gente entender que como a Mercedes deve utilizar sim um carro parecido com o W13 no ano que vem, talvez não os mesmos conceitos, mas claro, o que deu certo nesse ano vai ser replicado para o ano de 2023. E como ela vai utilizar esse carro bem parecido, é importante que ela teste alguns novos componentes que poderão ser utilizados no ano que vem, justamente nesse ano, no novo W13. Por conta disso, é importante sim que ela traga algumas atualizações, colete dados e tente fazer o carro mais rápido possível ainda para o ano de 2022. E uma vitória seria espetacular, ainda mais agora que eles estão batalhando pela segunda posição no campeonato de pilotos e também de construtores. E com isso, desenvolvendo o W13, eles teriam condições de desenvolver ao mesmo tempo o W14 e batalhar também com a Ferrari, com a possibilidade de ganhar uma graninha extra, vencendo ali o campeonato de construtores no fim das contas. Muita gente vai falar que eu tô falando bobeira, que eu tô sendo burro em falar essas informações, mas se você me acha burro, diga que a Red Bull também foi burra em 2020, quando desenvolveu o seu RB16, sabendo que o RB16B teria exatamente as mesmas características do RB16. E justamente por conta disso, tendo essas mesmas características, ela teve grandes condições de batalhar com a Mercedes no ano passado, contra o W12. Ou seja, a Red Bull utilizou exatamente essa estratégia que eu estou falando nesse vídeo. Inclusive, eu estou embasando esse vídeo, trazendo essas situações, porque é o que mais acontece dentro do circo da Fórmula 1. Enfim, se você discorda ou concorda, já deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações através dessa bola no meio da sua tela. Também assista esses dois outros vídeos que o YouTube está indicando especialmente para você. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!